Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações sobre novas aulas, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, a nossa aula de hoje é uma continuação das aulas sobre moeda e política monetária, né? E nós vamos hoje, nessa videoaula, ver quais são os instrumentos de política monetária à disposição do Bacen para a execução da política monetária determinada pelas autoridades monetárias, ok? Bom, vamos lá. São basicamente 5 instrumentos de política monetária, ou seja, 5 instrumentos que o Banco Central utiliza para poder regular a quantidade de moeda em circulação. Tá? E por que isso é importante? Porque basicamente, quanto mais moeda, mais demanda. Tá? Que é o que acontece quando as pessoas têm acesso a uma quantidade maior ou de moeda ou de crédito. Ok? Elas obviamente utilizam isso para aumentar a sua demanda. Então, o Banco Central ele regula a quantidade de moeda em circulação no mercado com o objetivo de manter a inflação sob controle, né? Ou basicamente calibra a quantidade de moeda em circulação para manter a demanda em consonância, né? Em equilíbrio com a quantidade de produção de uma economia. Tá? Então são 5 instrumentos de política monetária, nós vamos ver cada um deles aqui com algum detalhe. Tá? Então vamos começar. O primeiro e mais óbvio instrumento de política monetária é o controle de emissão de moeda. Como o Banco Central tem o monopólio da emissão de moeda, ele pode, né, aumentar a expansão monetária ou contrair a expansão monetária simplesmente controlando a emissão de nova moeda, né, de novo dinheiro. Sim, e é fato, uma das funções do Banco Central é emitir moeda. Basicamente funciona assim. Para que a economia cresça, as famílias, empresas, governo precisam aumentar a demanda. Tá? Obviamente, desde que haja oferta para atender esse aumento de demanda. E para aumentar a demanda, necessariamente é preciso de mais moeda. A demanda no longo prazo só aumenta se a quantidade de moeda no longo prazo aumenta. Então, o Banco Central ele pode controlar a demanda simplesmente controlando a emissão da moeda lá na origem. Tá? Não é um instrumento assim tão eficiente quanto se imagina, mas ele é um instrumento à disposição do Banco Central. Né? Ele regula a expansão dos meios de pagamento, né? Pode utilizar, né, esse instrumento como controle da expansão dos meios de pagamento. Então, o controle de emissões é óbvio. Né? O segundo instrumento de política monetária é o controle de crédito. Tá? O Banco Central pode controlar a emissão de moeda, que é lá na origem, e também pode controlar o crédito. Obviamente, a ortodoxia, via de regra, não utiliza muito disso, mas eu me lembro muito bem, e posso citar para vocês um exemplo lá do Plano Real em 94. Em 94, quando a partir de julho de 94 o Real entrou em operação, né, o Real substituiu a ORV, né, que foi... as classes menos favorecidas, principalmente, né, que é aquelas que dependiam de crédito, o que acontece? Quando há um período de inflação muito alta, o crédito ele, geralmente é muito short, ele é muito de curto prazo porque há muita incerteza em relação aos preços no futuro. Quando, obviamente, essa inflação cai, as pessoas correram, né, as lojas, principalmente as classes menos favorecidas, em busca de crédito para poder comprar geladeira, trocar TV, né, aqueles equipamentos que eles necessariamente só compram com crédito. A capacidade de oferta da economia não estava, digamos assim, a oferta na economia não estava preparada para esse aumento de demanda. Então começou a faltar geladeira, faltava TV, tu ia comprar, não tinha. E aí a inflação começou a subir e botar em risco já na arrancada o Plano Real. O que o governo Fernando Henrique fez? Um dos instrumentos clássicos de aumento de crédito na época, mais do que hoje, era cheque pré-datado.
Então, por exemplo, o Fernando Henrique, ele proibiu operações, bancos e factorings, que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, de antecipar cheques pré-datados. Então, isso é controle de crédito. Né? Outra coisa que eles fizeram, as financeiras não poderiam financiar mais do que 50% do valor do carro. É um controle de crédito com o objetivo de reduzir a demanda por automóveis. Então, o Banco Central pode utilizar o controle de crédito, é mais heterodoxo, né? Não é ortodoxo, é mais heterodoxo, mas ele poderia utilizar o sistema de crédito com o objetivo de controlar demanda, né? Diminuindo a capacidade dos bancos de criar moeda. Tá? Então, ele pode regulamentar o controle de crédito. Existiam países que já quebraram exatamente por causa do crédito, e o exemplo mais típico é o México de 94. Né? O Banco Central mexicano e o governo também insistiu na política de não reter, né, as políticas de crédito e, por consequência, lá o México acabou entrando em default. O controle de crédito também pode ser um meio de expansão da demanda, que foi, por exemplo, utilizado no governo Lula e depois, né, foi dado sequência no governo Dilma com a expansão do crédito para as famílias, para que possa aumentar a demanda e assim por diante. Né? Então, o Banco Central tem esse instrumento de política monetária com o objetivo de ou contrair a demanda ou aumentar a demanda. Fernando Henrique usou para controlar a inflação, Lula usou para aumentar a demanda. Então, você pode usar tanto uma quanto outra, mas não é muito, né, digamos assim, ortodoxo esse tipo de instrumento. Né? Vamos lá. O terceiro instrumento é um instrumento mais, digamos assim, utilizado no sistema financeiro. Um dos mais, desculpe, vou refazer a frase porque ela não está bem colocada. Ele é um dos instrumentos mais utilizados pelo Bacen para controlar a liquidez do sistema financeiro, né, para controlar a oferta de moeda. É as chamadas reservas compulsórias. Tá? Bom, vamos explicar para que elas existem. Vamos imaginar que existe uma comunidade com 100 pessoas e cada uma resolve fundar um banco. 100 pessoas resolvem fundar um banco e cada uma faz um depósito inicial de R$1.000. 100 vezes 1.000, então o banco tem um funding de R$100.000, né, para emprestar para a própria comunidade. Vamos imaginar o seguinte, o banco pode emprestar todo esse volume, ou seja, o banco tem 100.000, resultado de 100 depósitos de R$1.000 cada um, para 100 pessoas. Aí o banco no dia seguinte começa a fazer operações de crédito. Não é salutar que o banco pegue todos esses 100.000 e empreste para terceiros. Por quê? Porque amanhã uma dessas 100 pessoas pode bater lá no caixa do banco e querer resgatar R$500. Como eu emprestei todo o dinheiro, eu não vou ter como cumprir a minha obrigação com esse depositante devolvendo para ele R$500. Então, se não houvesse nenhuma regulamentação, os bancos jamais poderiam emprestar todo o dinheiro que tem no caixa. Eles teriam que manter uma reserva. A isso nós daríamos o nome de reserva voluntária, que é a quantidade de encaixe que os bancos mantêm para poder cumprir os compromissos, não é, com os seus correntistas. Por que nós chamamos de reserva compulsória? Porque, obviamente, não é o banco que determina a reserva, e sim o Banco Central. Se o banco quiser voluntariamente manter reservas, tudo bem. Mas o Banco Central determina qual é o percentual mínimo. Né? Então, as reservas compulsórias são as reservas que os bancos são obrigados a deixar depositados na conta-reserva junto ao Bacen. Ok? Se o governo quiser aumentar os meios de pagamento, ele reduz a taxa de compulsório. Caso queira reduzir os meios de pagamento, ele aumenta a taxa de compulsório. Agora vamos dar um breakzinho, vou dar um segundinho e eu vou lá para uma planilha eletrônica para mostrar para vocês como funciona a reserva compulsória. Um momentinho. Olá, já estamos de volta aqui na nossa planilha. Montei ela direitinho, rapidinho aqui. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um depósito inicial de R$100 e uma taxa de reserva compulsória de R$25. O que é o depósito inicial de R$100? Sei lá, basicamente é um dinheiro que não estava no sistema financeiro. Ele não estava em circulação. É como o equivalente aos R$100 que a vovó deixou guardado embaixo do colchão. Né? Ou seja, ela estava lá. Né? Então o depósito inicial é um depósito, é um depósito que dá origem a um processo. Certo? É uma emissão nova do Banco Central,
ou a compra de um título público pelo Banco Central. A gente vai ver isso como um outro instrumento de política monetária ali na frente. Então vamos imaginar um depósito inicial de R$100. Não existia no sistema financeiro, e uma reserva compulsória de 25. Ok? E vamos imaginar que isso seja para mim. Ok? O Banco Central foi lá, me comprou um título público, comprou de mim um título público e me deu R$100 depositado no meu banco. Eu tenho lá a conta no Bradesco, né? E vai ter lá os R$100 do meu depósito. Como é que funciona? Basicamente, o Bradesco retém 25% de R$100, ou seja, R$25, e empresta 75. Né? Então, empresta 75 para um correntista do banco. Vamos lembrar que ele empresta 75 para a Ana. Né? A Ana pega R$75, ela vai no mercado, ela pegou crédito. Tá? Ela foi no mercado, fez algumas compras lá e pagou o mercado em cheque ou cartão de débito. Não faz diferença, tá? Ela pode ter passado o débito lá ou cheque. É o mesmo sistema, é a mesma lógica. Ela foi lá, deu um cheque, R$75. O dono do mercado foi lá, pegou aquele cheque e foi lá, depositou lá no Banco do Brasil. Um cheque de R$75. Certo? O cheque do Banco do Brasil foi de R$75, depositado pelo dono do mercado, onde a Ana fez compras. O que o Banco do Brasil vai fazer? Vai reter 25 e vai emprestar 56 com 25. Certo? Vai emprestar 56 e 25 para o Paulo. O Paulo vai lá, pega os R$56,25, vai no mercado, vai num bareco, toma cerveja, paga com cheque, né? E o dono do bar vai lá, deposita os 56,25 do Paulo numa conta no Itaú, né? E aí o processo recomeça, né? O Itaú vai lá, retém 25% e empresta 42,19. Vamos ficar aqui uma hora aqui até mostrar para vocês que tanto as reservas quanto o empréstimo e o depósito tendem a zero. Tá? Então nós vamos chegar aqui, vamos botar aqui banco 4, banco 5, eu vou copiar uma pancada lá para baixo, né? Não faz diferença para nós. Aqui, pronto. E eu vou pegar isso aqui e vou copiar lá para baixo. Pum, 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 pum. Fechei aqui. Chegou em zero em algum momento lá. Não muda nada. Agora nós vamos somar isso aqui. Deixa eu subir lá em cima. Deixa eu subir aqui. Dados. Deixa eu congelar painéis. Que saco. Bom, vamos lá. Exibição, perdão. Vamos lá. Congelar painéis. Congelar painéis. Olha só. Aqui estão os valores somados, tá? Eu tenho R$400 de depósito, R$100 de reserva e R$300 de empréstimo. Olha só. O Banco Central emitiu R$100. R$100. Enquanto a minha oferta monetária aumentou em R$400. Ué, mas o Banco Central emitiu 100. Como é que aumentou em 400? Da onde surgiram os outros 300? Bom, quem criou os outros 300 foram os bancos comerciais. Através da realização de empréstimos. Por isso que os bancos comerciais criam moeda. Certo? Então, olha só, o Banco Central emitiu a minha oferta monetária. As reservas total dos bancos aumentou R$400. Desses R$400, R$100 ficaram em reserva. Correto? E R$300 foram em empréstimo. Beleza? Esses R$100 os bancos não podem emprestar. E R$300 os bancos podem emprestar. Fechado? Como é que nós chamamos esses R$300 que os bancos comerciais criaram de moeda? Eu vou escrever aqui, moeda escritural. Né? Moeda escritural. Esse é o nome da moeda criada pelos bancos comerciais. É uma moeda que nem é física, ela é o crédito que vocês têm na conta corrente.
Ele só está lá em bit-byte, né? Em combinações 0 e 1. Aí isso nós chamamos de moeda escritural. Da onde vem esse nome? Vem lá do tempo, onde obviamente as contas correntes eram, vocês não é da ideia de vocês, mas é da minha, onde você ia no banco e o caixa anotava na tua conta, né? Na ficha da tua conta, o teu saldo em conta corrente. Ele escrevia. Ainda tem esse termo ainda, porque quem, por exemplo, que faz concurso para o Banco do Brasil, faz concurso para escriturário. Era desse tempo. O mundo evoluiu e a moeda escritural só manteve o nome, não perdeu um pouquinho a natureza, mas basicamente é isso. Então, o Banco Central emitiu R$100 inicial e a minha oferta monetária aumentou 400. Beleza? Fechado? Mas não é isso que nós estamos aqui. Nós queremos saber o que acontece quando o Banco Central aumenta a taxa de reserva compulsória. Vamos aumentar a taxa de reserva compulsória aqui do Banco Central para 50, certo? Por cento. O que aconteceu? A minha oferta monetária aumentou 200 só. Quando era 25, R$100, ela aumentou 400. Virou 400. Agora, quando a taxa de reserva compulsória é 50%, um depósito inicial de R$100 aumenta a minha oferta monetária em 200. No primeiro momento, o multiplicador era 4, né? 100 virava 400. Multiplicador monetário. Aqui o multiplicador é 2. 100 vira 200. Então, quando o governo aumenta a reserva compulsória... Então, beleza. Só antes, entenderam aqui? Se lembraram da planilha? Então, agora nós vamos dar um tempinho. Eu vou voltar lá para os nossos slides. Beleza. Então, agora nós estamos aqui de volta nos nossos slides, onde nós temos aqui as reservas compulsórias. Então, basicamente, quando o Bacen... Vamos botar reservas compulsórias aqui. Quando o Bacen aumenta as reservas, o percentual da reserva compulsória, a oferta de moeda diminui. Porque reduz a capacidade dos bancos de prestar dinheiro. Diminui a capacidade dos bancos de criar moeda escritural. Quando a taxa de reserva compulsória diminui, a oferta de moeda aumenta. Vou botar M aqui de oferta de moeda, aumenta. Porque aumenta a capacidade dos bancos de emprestar dinheiro. Beleza? Essa aqui, ó, é a fórmula da taxa de reserva compulsória completa, né? Ela tem aqui um negócio chamado de taxa de retenção da moeda. Por quê? Porque uma parte do dinheiro não fica na conta corrente, o sujeito retém no bolso. Então, obviamente, o dinheiro que está no bolso não tem poder de multiplicação, então eu tenho que descontar na taxa de compulsório a taxa de retenção do público, que é esse Czinho aqui. Esse R aqui é a taxa de reserva compulsória. Tá? Essa aqui é a forma do multiplicador monetário. Eu expliquei na planilha sem utilizar aqui a taxa de retenção do público para tornar para vocês mais fácil de compreender. Ok? Então, as reservas compulsórias do Banco Central utiliza o tempo inteiro para manter a oferta de moeda sob controle. Certo? E basicamente funciona assim. Beleza? Então tá bom. Vamos para o próximo instrumento de política monetária, que é a taxa, a taxa de redesconto. É a taxa de redesconto. A gente já sabe que o Banco Central é um emprestador de última instância. Vocês se lembram? É uma das funções do Banco Central. O Bacen utiliza esse instrumento para bancos com problemas de liquidez. Mas, se não me engano, a última vez que eu vi essa taxa era Selic mais 14% ao ano. Não sei quanto é que está hoje lá, mas sempre é Selic mais alguma coisa. Né? Então, o Banco Central, a taxa de redesconto é a taxa que o Banco Central utiliza para cobrar dos bancos pelo empréstimo de liquidez que o Bacen eventualmente faz. E, obviamente, ela é uma taxa maior que as taxas de mercado, porque, ou geralmente, ou tenta ser, para que os bancos não se sintam incentivados a terem problema de liquidez e captarem recursos no Banco Central. Tá? Então, a taxa que o Banco Central utiliza para emprestar dinheiro para as outras instituições financeiras chama-se taxa de redesconto. Quanto maior for a taxa de redesconto, menor será a oferta monetária, porque os bancos evitam de buscar dinheiro junto ao Bacen, mantendo assim um tipo de análise de crédito, de cessão de crédito mais conservadora, para não ter problemas de liquidez e ter que recorrer ao Banco Central. Então,
o Banco Central utiliza a taxa de redesconto também como uma maneira de controlar a liquidez dos bancos, diminuindo o apetite dos bancos de fazerem empréstimos, ok? Obviamente, quanto maior for a taxa de redesconto, menor é o volume de empréstimo pelos bancos comerciais e, portanto, menor será a oferta monetária, tá? Então, esse aí é o instrumento. O que acontece? Eu acabei não falando lá na outra aula, mas é relevante. Quando os bancos comerciais, digamos assim, vão de maneira muito consecutiva, né? De maneira muito habitual ao Banco Central, o Banco Central já entende que esse banco tem um problema de liquidez estrutural. Aí o Banco Central geralmente nomeia, não é que ele nomeia, mas ele começa a fazer uma auditoria, acompanhar as contas do banco de perto e, ao enxergar algum risco ao sistema financeiro, nomeia uma comissão de auditoria e depois, se enxergar que o banco é insolvente, ele nomeia um comitê de intervenção, né, assume as posições do banco e liquida o banco. Né? Por isso que bancos, geralmente, vocês sabem, então, né? O cara vai no Banco Central como prestador de última instância quando o mercado interbancário deixa de dar dinheiro para ele. Tá? Então, vamos imaginar um banco, vamos pegar o Banco Santos quando quebrou. Ele não estava mais conseguindo o mercado interbancário, porque o mercado interbancário já sabia que aquele banco estava micado, ele ia quebrar. Ele não queria o Banco Central o tempo inteiro, porque sabia que as posições deles eram frágeis e o Banco Central ia nomear a intervenção. O que restou ao Banco Santos? Ele pegou e captou, ou tentou captar dinheiro junto a investidores privados. Né? Como é que ele fazia para atrair investidores privados? Né? Que são os investidores normais dos bancos. Né? Pagava mais do que o CDI. Então ele não conseguia pegar 100% de CDI no Bradesco. Então ele pagava às vezes 105%, 108% de CDI. Então, geralmente, quando o banco paga mais do que essa taxa de CDI, né, já é um sinal de que ele tem algum problema de liquidez, né? Ou pelo menos, né, desde que ele não mantenha título, ele acaba indo captar no mercado de CDBs pagando mais que o CDI. Então sempre é um ponto que o investidor tem que ter cuidado, né, porque às vezes a ganância acaba te deixando a pé nesse negócio. Né? Não se esqueça que o fundo garantidor não garante 100% de depósito, garante até um limite que, se não me engano, hoje é de R$250 mil. Fechado? Então a taxa de desconto é isto. É outro instrumento de política monetária. Beleza? E o último instrumento são as operações de open market. Que basicamente... Bom, vocês já viram que o Banco Central é o banco do governo, né? O Banco Central é o banco do governo. Por quê? Porque ele põe os títulos do Tesouro Nacional no sistema financeiro, né, para financiar o Tesouro Nacional e excesso de gastos. Beleza? Essa é uma função do Banco Central. A outra, e onde é que ele faz isso? Ele faz isso nas operações, né, nas conhecidas operações de open market. Como é que se chama a taxa de juros paga pelo banco, pelo Tesouro Nacional para financiar suas operações? A taxa base é a Selic, né? Que nós chamamos de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um lugar lá onde ficam registrados todos os títulos públicos e seus detentores. Né? Então é isso que nós damos o nome de Selic. Qual é a diferença das operações de open market pelo Bacen com as feitas pelo Tesouro Nacional? É que, via de regra, se o Tesouro Nacional tem 1.000 de débito, ele sobe, o Tesouro Nacional tem 1.000 de déficit, o Tesouro Nacional pede ao Bacen, o Bacen coloca R$1.000 em títulos, repassa esse dinheiro ao Tesouro, o Tesouro pega esse dinheiro para pagar fornecedores e os R$1.000 voltam para o sistema financeiro. Entendeu? O Banco Central captou do Bradesco, emprestou para o Tesouro pagou seus funcionários, depositando o dinheiro na conta do Bradesco. Voltou para o sistema financeiro. Né? Obviamente, isso não afeta em nada a política monetária. Então, existe um outro tipo de título, né, que quem coloca título público não é o Tesouro, é o Bacen. E aí, esses é diferente. O Banco Central pega, capta os 1.000. Vamos imaginar que o Banco Central queira tirar R$1.000 de circulação. Como é que ele faz? Ele pega e emite um título público, que é um cheque pré-datado. Nós já falamos sobre isso, né? É tipo um cheque pré-datado, tem valor de face e data de vencimento. Coloca esses R$1.000 em título. Então ele pega e vende o título público. Ele vende título público. Título público. Qual título?
uma letra do Banco Central. Então ele vende uma letra do Banco Central, o Banco Central pega esses R$1.000, esses R$1.000 ele guarda e o cara que comprou os títulos fica com o título na carteira. O que o Banco Central faz com esses R$1.000? Guarda num cofre. Brincadeira, né? Só figura de linguagem. Ele pega, retém o dinheiro. Então ele tira o dinheiro de circulação. É o equivalente a eu pegar e enterrar R$1.000 no quintal de casa. Ok? Um momentinho, por favor. Vou pegar uma tossidinha. Então, esses R$1.000 é o equivalente, então, é eu guardar R$1.000 enterrar R$1.000 no quintal de casa. Então, quando o Banco Central vende título público, ele diminui a oferta de moeda, porque ele está tirando dinheiro de circulação e guarda. Quando ele compra o título de volta, ele pega os R$1.000 que estavam lá guardados no cofre, devolve ao portador do título, portanto, bota esses R$1.000 em circulação e compra de volta o título público. Então, quando o Banco Central vende título público, ele tira a moeda do sistema. Quando ele compra o título de volta, ele devolve a moeda para o sistema. Então, o Banco Central faz operações diárias de open market, diárias, com o objetivo de manter a liquidez no mercado. Né? Porque se eu tenho excesso de reserva bancária em relação à demanda, a taxa de juros cai. Então, o Banco Central vai lá, né? Ele vai lá e tem excesso de moeda, ele quer tirar de moeda de circulação, ele tira. Né? Se tem moeda faltando no mercado, então ele vai lá, compra o título público de volta, né? E aumenta as reservas bancárias, né? Que é o aumento da oferta de moeda. Né? Então, basicamente, nós temos... Vamos lá, só recapitulando aqui, nós temos 5 instrumentos de política monetária. Emissão. Quanto maior a emissão, vamos botar emissão, oferta de moeda. Quando o Banco Central aumenta a emissão de moeda, a oferta de moeda aumenta. Controle de crédito, também é a mesma coisa. Né? No caso de Lula, eu aumentei o crédito, portanto, aumentei a oferta de moeda. Né? Eu tenho compulsório, a taxa de depósito compulsório. Quando a taxa de depósito compulsório diminui, a oferta de moeda aumenta. Né? Porque aumenta a capacidade dos bancos de prestar dinheiro. Se a taxa compulsória aumenta, a oferta de moeda diminui. Nós temos lá também redesconto. Quando a taxa de redesconto cai, os bancos centrais são impelidos, né, por uma questão de incentivos, a serem um pouquinho menos conservadores na concessão de empréstimos. Emprestam mais porque está valendo mais a pena recorrer ao Banco Central como prestador de uma instância. Aí aumentando os empréstimos, aumenta o crédito, portanto aumenta a oferta de moeda. Então, quando a taxa de redesconto cai, a oferta de moeda aumenta. Se a taxa de redesconto aumenta, a oferta de moeda cai. E, finalmente, operações de open market. Quando o Banco Central compra títulos do Banco Central, né, ele está aumentando a oferta de moeda. Exatamente nesse processo. Que nós acabamos de explicar. Quando ele vende título público, ele está reduzindo a oferta de moeda. Certo? Por que isso é importante? Porque quanto maior for a oferta de moeda, quando a oferta de moeda aumenta, a taxa de juros diminui. Quando a oferta de moeda diminui, a taxa de juros aumenta. Toda ela, incluindo a consumidor final, principalmente a taxa de juros na ponta. Certo? Bom, essa foi a nossa aula hoje de instrumentos de política monetária. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui as aulas sobre meios de pagamento e sobre as funções do Banco Central, que eu acho importante para vocês entenderem melhor essa aula aqui. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a nossa próxima videoaula. Deixa seu like e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Até a próxima videoaula.